Tome seus assentos, por gentileza, fique à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez compartilhar o texto bíblico, palavra de Deus, com os irmãos, com a igreja. Um texto bastante conhecido, familiar. Quero eu falar nesta noite e quero ser bem preciso naquilo que nós vamos transmitir para os irmãos, para não enfadar no horário, falando do texto bíblico desse homem escolhido por Deus, chamado Gideão. Sabemos que a história de Gideão, quando Deus o encontrou, não o encontrou numa situação muito boa, não é? Quando Deus determinou se revelar para Gideão, nós conhecemos o que estava acontecendo, não é, com o povo de Israel. E a Bíblia diz que todas as vezes que quando o inimigo se levantava contra o povo de Deus, era porque o povo de Deus estava se distanciando de alguma forma, então, do próprio Deus. Quando nós falamos em distanciar, não quer dizer, então, que uma pessoa está longe uma da outra, mas se distanciando em atos, naquilo que está fazendo, ou que está praticando. Aqui, essas ações estão levando esta pessoa a ficar distanciada. Então, a palavra distanciamento, ou se distanciando de Deus, dentro do Deus que nós conhecemos, está falando da obediência, do temor, da reverência, da forma em que Deus exigia que o seu povo viesse se santificar para então adorar a Deus, para ser alcançado por Ele, para ser abençoado por Ele. Nós conhecemos então o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, quando o Senhor estabeleceu sobre o seu povo a bênção e a maldição, dizendo que para eles serem abençoados, eles deveriam guardar a palavra de Deus e os seus mandamentos, perseverar na lei do Senhor, para que então a bênção de Deus viesse os acompanhar. O salmista Davi já dizia no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Essa é a ordenança de Deus, para que o povo viesse a ser abençoado, e não era simplesmente para o povo ser abençoado, não, aquele povo era um povo chamado o povo santo, o povo escolhido, propriedade peculiar de Deus. Quer dizer que Deus tinha separado esse povo para que o nome do Senhor fosse glorificado sobre eles. E a Bíblia diz que todas as vezes que o povo de Deus, Israel, eles se distanciavam então do mandamento de Deus, das ordenanças. Quando nós falamos em mandamento, nós estamos falando de decálogo, nós estamos falando de uma regra de doutrinas estabelecida por Deus, uma regra de padrão que Deus estabeleceu para que o seu povo viesse então permanecer debaixo da bondade e misericórdia de Deus. Então quer dizer que Deus estabeleceu uma regra para cada um de nós, para que nós sejamos abençoados e também que a presença de Deus venha estar conosco todos os dias, como o próprio Jesus prometeu que estar conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação do século. Mediante a isso, a Bíblia diz então que este povo que estava separado, povo santo, escolhido no livro de Êxodo, lá no Monte Sinai, quando o próprio Deus disse para Moisés: diga para eles que a partir de hoje eles são para mim propriedade peculiar, um povo escolhido. Ou seja, escolheu feijão, isso, escolhido, com muito cuidado. Foi assim que Deus escolheu Israel, olhando e procurando aqueles que então estivessem com o coração voltado para guardar a sua palavra. Foi assim que Deus escolheu
e tirou Abraão então da terra de Uz e levou então para a terra prometida. Quando nós chegamos ao livro de Juízes e começamos a observar a situação que o povo de Deus estava sendo afrontado pelos medianitas, não existia exército na terra que poderia afrontar o povo de Deus. Isso é visível no livro de Josué, no capítulo de número 2 e 3, a Bíblia diz que quando Josué está para atravessar o Jordão, envia espias, então para espiar Jericó, e a Bíblia diz que os espias estão agora dentro da casa de Raabe. A própria Raabe então testifica para os espias: todo o povo da terra que está em volta de vocês está sabendo o que o Deus de vocês fez com o povo dos egípcios, o povo do Egito, e também com o rei Og, e o rei que estava em redor da terra foram abatidos, porque o vosso Deus é um Deus do céu e é um Deus da terra no meio do seu povo. A própria Raabe testificou que todos os que estavam em redor de Israel estavam completamente pasmados, amedrontados, porque sabia que com Israel existia um Deus forte e todo-poderoso. Mas quando nós olhamos agora, então, para o livro de Juízes, não é assim que os medianitas estão olhando para Israel. Os medianitas estão olhando para Israel como um povo fraco, como um povo que não tem como se defender, um povo que era saqueado pelo inimigo, e eles viviam escondidos porque o inimigo estava prevalecendo. Era dessa forma que estava o Israel de Deus, quando Deus determinou então de se revelar para Gideão. Então, dentro do texto bíblico, a Bíblia diz que Deus, observando a situação do seu povo, não aceitou que o seu povo estivesse debaixo de uma opressão do inimigo. Então Deus propriamente, Ele determina se revelar, escolhendo novamente, escolhendo mais um povo, uma propriedade de Deus, não esquecendo que agora Gideão, ele faz parte da tribo de Benjamim. Benjamim, que foi um dos últimos filhos de Jacó, fazendo parte das 12 tribos de Israel. Então Deus está procurando dentro do povo que Ele já tinha escolhido no livro do Êxodo, da saída, e Ele está procurando dentro do seu povo. Deus nunca vai procurar, então, fora do seu povo, pessoas para se revelar. Deus usa o seu povo para se revelar na vida de alguém, para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia diz, então, que Deus está olhando mais uma vez, então, para o povo que Ele tinha escolhido, e está procurando isso. O povo dele é propriedade peculiar, quer dizer, separado para Deus escolher a hora que quer, colocar onde quer e usar como quer. E Deus está procurando aonde que Deus encontra, na menor tribo, então, que existia nas 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quem Ele encontra? Ele encontra, então, agora Gideão. E a Bíblia diz que quando Deus encontra Gideão, Deus está sabendo o que está acontecendo. Deus sabe de que tribo ele é, Deus sabe que a sua família é menor e que ele é o mais pequeno da casa. Deus escolheu com propriedade, irmão, não foi por acaso, não. Deus olhou e disse: eu quero aquele ali, ó, isso, onde a tribo é menor, a casa é mais pobre e ele é o mais pequeno. Por quê? Porque Deus não pega gente grande, Deus não pega gente poderosa, Deus não pega gente que diz que tem, que sabe, que faz, que vai, que vem. Deus pega os humildes, os simples, aqueles que não estão capacitados, que não têm sabedoria. Para quê? Porque sobre essa pessoa Ele sabe, Deus sabe que o seu nome sempre vai ser adorado e glorificado, que a pessoa não vai ficar se vangloriando, vai dar toda a honra e toda a glória para o Deus que criou o céu e também a terra. Diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus escolhendo agora como propriedade peculiar, Ele olha para Gideão, então, nas terras do seu pai, e a Bíblia diz que Deus determina ir lá. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo
debaixo de um pé de carvalho. Isso era costume de Deus se manifestar desta forma e desta maneira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o estudo da palavra diz, que diante do trabalho que toda a tribo, então, eles tinham o dia de labuta, o dia inteiro. No final do dia, onde eles iam descansar? Debaixo do arvoredo. Isso mesmo. Deus sabia que Gideão ia procurar aquele lugar. Então, depois de um dia de fadiga, um dia de trabalho, então ele ia se retirar, ia lá para o bar, debaixo do pé de carvalho, para descansar. Aonde que Deus vai? A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai e fica todo lugar de Gideão e se assenta debaixo do pé de carvalho. E Gideão está lá tentando proteger grão, tentando colher alguma coisa para dar o alimento para sua casa e família, e de repente ele olha ou vai em direção ao pé de carvalho para descansar, pegar uma sombra. Mas quando ele chega lá, o local já está agora tomado. Tem alguém no lugar que ele descansava, e quando ele olha, então o moço ou o anjo que estava ali, segundo a Bíblia, então olha para Gideão e diz: eita, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. E o anjo tinha tomado o lugar de Gideão. O anjo não queria deixar Gideão sentar. Era Deus que queria se revelar na vida de Gideão, para dizer que Deus estava ciente do que estava acontecendo. Isso é tremendo e maravilhoso. A Bíblia diz que também na vida de um homem chamado Manoá, um homem que não tinha filho, a sua esposa não poderia dar filho, e o anjo do Senhor vem e se manifesta a Manoá, ou primeiramente a sua esposa. A Bíblia diz que quando a esposa tem a revelação do anjo, conta ao seu esposo, e o esposo diz: não pode ser, então vai ter que aparecer para mim. E o anjo aparece para Manoá dizendo: olha, fica tranquilo, a tua esposa está certa, você vai ter um filho, e esse filho não vai poder beber vinho forte, não vai poder tocar em coisa imunda, não vai poder cortar o seu cabelo. Por quê? Porque esse menino será nazireu de Deus. Ou seja, a palavra nazireu quer dizer uma pessoa escolhida, separada e ungida para fazer totalmente a vontade de Deus. Era assim que Deus se revelava e se manifestava. Agora a Bíblia diz então que Gideão está tendo a visita do anjo, e quando esse anjo passa para Gideão, o que estava acontecendo, e eu não quero me deter aqui nessa leitura, isso eu estou dando um esboço para nós cairmos aqui no texto. A Bíblia diz que quando Gideão recebe então do anjo a convocação: vai, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor livrará então a Israel. Olha, Deus está convocando e está enviando. Vai, porque o Senhor é contigo. Ele está dizendo: vai, porque tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. Ele está dizendo: vai, porque eu vou ser contigo, e eu vou ferir todos eles como se fosse um só homem. Deus está enviando, mas existia algumas problemáticas. Então, para Gideão seguir em frente, como existe na nossa vida, alguns problemas que talvez nós nem percebamos, mas eles estão lá. A Bíblia diz então que Gideão começou então a perguntar para Deus, dizendo: como que eu vou fazer isso? Se eu sou o mais pequeno, a minha família mais pobre, e a minha linhagem, ou seja, da família que eu vim, a mais pequena. Deus não está preocupado se a família é pequena, se a linhagem é pequena, se a força é pequena, se é pobre, se é rico, se é preto, branco, se é judeu ou grego, se é incircunciso ou circunciso. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus lançou uma promessa sobre a tua vida, essa